Então, assim, gente, a unha que eu vou fazer aqui hoje, a gente vai remover esse alongamento dela, ó. Vocês podem ver que tá intacto, porém, ele tem 29 dias. Eu vou deixar um print aqui do dia que eu fiz ele, inclusive essa unha tá lá no meu feed também. Então, eu vou deixar um print do dia que eu fiz ele, tá? Ó, não tem nenhum descolamento, nada, todos os dedos certinho, 29 dias, tá? Então, a gente vai remover esse alongamento e aplicar um novo, tudo agora, né? A segunda que eu vou fazer agora também tem arte encapsulada. E, para quem pergunta também, aqui no estúdio, esse alongamento teria o custo de 280 a aplicação e R$70 a remoção do antigo, né? Então, eu vou deixar aqui na tela que valor teria, que eu sei que vocês sempre perguntam quanto que seria esse procedimento, tá? Eu acredito que eu vou levar em torno de 1 hora e 10 para fazer esse procedimento todo, de remoção e aplicação novo encapsulado, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Nessa aula eu vou fazer uma remoção completa de alongamento e aplicação nova, tá? Então a gente vai iniciar pela remoção. Quais que são os princípios da redução de tempo em mesa quando se fala em remoção de alongamento? Então cortador de unha ou alicate, velocidade do motor e broca correta, tá? Então, para a gente ter uma agilização ali na questão da remoção, é ideal que você corte primeiro a borda livre. Porque não adianta você ficar lixando a ponta, né, a borda livre e o leito, sendo que a borda livre você não vai precisar dela. Então, a gente reduz, corta ali, né? Eu gosto de cortar por baixo, vocês podem ver que a mão tá virada ao contrário, pra gente não pegar o hiponíqueo da cliente. Então, eu corto ali, dou 2 tiquezinhos de cada lado, pode ser tanto com um alicate forte, né, daqueles de cortar unha mesmo, ou um cortador de unha. Eu prefiro o cortador de unha mesmo, tá? Faço todo esse corte, aí a gente vai vir com uma broca boa, tá? Eu vou deixar ali na lista de materiais, a broca que eu indico, é a mesma que eu mostrei lá numa aula anterior também, né? Aquela broca dourada da tarja vermelhinha. Então, eu gosto dela porque ela remove bastante, mas não precisa ser necessariamente ela, pode ser outra, tá? Eu já utilizei 1 milhão de broca e a que eu mais gostei até hoje foi essa. Inclusive, faz uns 2 anos que eu tô utilizando ela. Mas, claro, se vocês tiverem outra favorita de vocês podem usar também, não tem problema. Mas aquela ali eu recomendo muito, tá? De coração mesmo, é uma broca muito boa. Vocês vão ver que eu só uso ela quando se fala em desbaste, que é essa broquinha aí. Então, você vai precisar da broca boa e da velocidade do motor. Gente, tanto para remoção quanto para qualquer outra etapa, eu sempre utilizo a velocidade do motor no máximo, tá? Vou deixar uma foto aqui. Então, vocês podem reparar que eu utilizo o motor Marathon e olha a velocidade ali, tá no máximo, tá? Vou iniciar, então, esse desbaste, tá? Vou fazer o desbaste em todas as unhas. Gosto de fazer as 2 mãos, uma após a outra, tá? Então, eu não vou fazer assim, desbastar primeiro uma mão e já iniciar a aplicação. Não. Primeiro eu vou fazer todo o desbaste de uma mão, todo o desbaste da outra. Depois eu vou iniciar o procedimento de aplicação que eu inicio pela cuticulagem, né? Outra coisa, sempre vou remover todo o gel de cima da lâmina até chegar no gel base, tá, gente? Como eu falei pra vocês lá em outra aula, lá no início, esse curso não é sobre as técnicas, como desempenhar, como executar cada técnica. Não, esse curso é sobre passo a passo de redução de tempo, tá? Se você não sabe como fazer uma remoção correta, te indico a conhecer o meu curso Pilares do Molde, lá eu ensino a fazer remoção da forma correta sem danificar. Mas aqui não é esse o objetivo do curso. O objetivo do curso é redução de tempo para quem já sabe fazer e tá optando em avançar, né? Depois que você aprende e domina o alongamento, a esmaltação em gel, aí você avança para decorações, para redução de tempo em mesa, enfim, tá? Então, esse curso é focado na redução e não na execução de técnicas. Quem quiser entender como é que faz a execução de cada técnica, como remoção, aplicação e tudo mais, aí eu tenho o curso Pilares do Molde, onde eu mostro cada detalhe. Como aplicar o molde, que ângulo que você aplica, como que você faz a preparação ali, como que você faz a remoção correta, os formatos, lixamento, manutenção, tudo isso eu ensino lá no meu curso Pilares, tá? Aqui não é técnica, é redução de tempo em mesa. Então, vou desbastar todos os dedinhos até chegar no gel base. Chegando no gel base, a gente para não lesionar essa lâmina, não danificar, né? E essa unha, então, a gente vai fazer dessa forma, tá? Vocês vão ver que eu vou desbastar toda essa mão e depois vou desbastar toda a outra também. Vou ligar o áudio original novamente e na próxima etapa eu volto com as explicações de narração, tá? Eu vou ficar quieta, daí eu não me desconcentro.
Talvez pelo nome feio, que vai lugar ali. É pra baixo. Terminei essa mão, vou dar uma limpadinha, agora eu já passo para outra mão e faço o mesmo processo. Fazer uma do Harry Potter. Nossa, Pronto, finalizei essa remoção. A broca que eu utilizei, então, foi esse modelinho, tá? É aquela dourada com a tarjinha vermelha. Ó, gente, outro macete, eu vou deixar na acetona de molho até eu vir para a próxima etapa e precisar dessa broca de novo. Porque enquanto ela fica de molho ali, fica derretendo gel. Então, ela não perde eficiência. Quando você vai lixar com ela de novo, ela tá novinha, tá? Dei uma limpadinha ali com o espanador, tirei todo o pó. Agora, com uma broca chama, que é aquele modelo padrão também, que eu deixei pra vocês naquela aula das brocas, eu vou iniciar o levantamento da cutícula, tá? Lembrando que a velocidade do motor agora é a mesma, né? Deixo no máximo, só que eu estou com a rotação pro lado direito, então eu vou fazer todos os dedos no lado direito. Primeiro, fiz o minguinho, fiz o anelar, agora eu fiz o dedo médio, sempre o lado direito primeiro. Vou terminar mais os dois dedos, né? O indicador e o polegar. Depois eu mudo a minha rotação e faço o lado esquerdo.
Nessa etapa agora, eu só vou fazer o levantamento da cutícula, tá? Outra coisa muito importante, focando então na redução de tempo em mesa. Ao mesmo tempo que eu faço o levantamento da cutícula, eu já faço a preparação mecânica daquela região da área da cutícula, da lâmina, né? Então, em vez de eu terminar a cutícula agora e vir com outra broca diamantada fazendo a preparação mecânica daquela parte, deixando porosa, né? Eu já faço com essa mesma broca. Então, nesse mesmo momento, eu levanto a cutícula, ao mesmo tempo eu já faço a preparação mecânica. Olha só, mudei a rotação para o lado esquerdo, agora eu venho fazendo polegar, indicador, dedo médio do lado esquerdo, né? E já vou terminar também o anelar e o mindinho sempre pro lado esquerdo. Vocês entendem? É isso que faz a redução de tempo em mesa acontecer. Então, primeiro eu levanto todo o lado direito, para eu não precisar ficar o tempo todo mexendo no motor. Aí eu mudo a rotação só uma vez e faço todo o lado esquerdo. E ao mesmo tempo que eu levanto a cutícula, como eu falei, eu já preparo a lâmina, tá? Então, eu dispenso agora vir preparando a lâmina com a broca, porque eu já preparei ali na hora que eu levantei a cutícula. E como eu tinha alongamento antigo, né, o restante da lâmina já estava preparado, já tem gel base ali, inclusive. Escolhi os meus moldes, ó. Essa cliente quer uma unha almond, então eu escolhi o molde formato almond, né? Na verdade, ele é um formato estileto, mas eu vou conseguir fazer almond com ele. Tô escolhendo os modelos e assim como eu escolho, eu já vou deixando separadinho ali do lado, na ordem correta. Então, né, desde o minguinho até o dedão, eu vou deixando separadinho, guardado os moldes ali para eu não me perder depois. Essa cliente tem as duas mãos iguais, então o mesmo molde que eu utilizo na mão direita, eu vou utilizar depois na mão esquerda, que funciona, tá? Mas nem toda mão é assim, nem toda mão é padrão, os dois iguais. Às vezes você vai usar um molde na mão direita e na esquerda vai ser outro tamanho. Vou iniciar a aplicação de um gel base. Eu não tenho apego com marca de gel base, então nessa aula eu vou usar o da Risa, mas vocês vão ver que em outras aulas eu vou utilizar outros géis base também, de qualquer marca, tá? Peguei ali também o top coat da Volia, porque eu vou fazer uma arte encapsulada e eu vou precisar do top coat para fazer essa arte. Olha só, eu tô fazendo uma minhoquinha de top coat dentro desse molde e vou secando na luzinha UV, tá? Na lanterninha. Eu vou fazer isso com todos os moldes, tá? Com os 5. Então, eu pego um molde, desenho a minhoquinha com top coat da Volia e coloco na luz UV. E vou fazer isso. Depois que eu fizer isso, eu vou vir passando um pozinho cromado, vocês vão ver o que eu vou fazer. Eu vou passar um pozinho cromado nesse gelzinho que eu tô passando, nesse top coat. Ele vai aderir, né? Aí depois que eu fizer isso, eu vou fazer a arte encapsulada, tá? Então essa vai ser a minha arte encapsulada. Eu faço nos 5 moldes primeiro, isso também tá relacionado com a redução de tempo em mesa, tá? Então primeiro eu faço os 5 moldes, todas as artes encapsuladas eu já deixo pronta no molde antes de vir aplicando, nos 5. Eu não faço um dedo por vez, tá? Porque você perde muito tempo. Então assim, eu já tô com o pincel na mão, já tô com o gel na mão, então eu faço os 5. Agora, se você pega, primeiro faz o polegar, faz o encapsulado e depois preenche, depois vai pro indicador, você vai perder muito tempo. Então, deixa os moldes prontos já com a arte dentro. Peguei o gel que eu vou utilizar para a estrutura, que é um gel da Sioux, tá? Tenho gostado muito dessa cor, é o Soft Nude. E agora, com o gel base, eu vou fazer a preparação dessa lâmina. Vocês já viram lá na aula de preparação que eu não uso preparadores, né? Eu só utilizo o gel base mesmo. Então, nessa aula eu vou usar o da Risa, mas como eu falei pra vocês, não tenho apego, utilizo qualquer marca. Tendo a técnica correta, não importa a marca que você vai usar, o produto que você vai usar. Com todos dá certo, o que vale é a técnica. Então, tô aplicando aqui o gel base na minha lâmina, que, como eu falei pra vocês, ela já estava preparada, ela já tinha uma camada de gel base, porque a gente não removeu todo o alongamento, a gente deixa a camada de gel base, né? Quem é minha aluna já sabe. Então, removi todo o alongamento, ficou o gel base, então a minha lâmina, em tese, já tá preparada. Aí, só a área da cutícula, que o crescimento não estava preparado, eu preparei naquele momento que eu levantei a cutícula, lembram? Então, agora eu vou aplicar o gel base nos 5 dedos. Eu vou levar na cabine e aquelas minhoquinhas que eu criei antes dentro do molde, né? Independente que se for as minhoquinhas ou o que você vai encapsular. Eu vou encapsular isso. Mas se fosse outra coisa, por exemplo, madrepérola, já estaria dentro do molde, porque como eu falei pra vocês, pra ter a redução de tempo em mesa, eu já deixo os 5 moldes preparados. Olha só, a mão dela foi pra cabine, vai secar os 60 segundinhos, enquanto seca, eu vou arrumar os moldezinhos ali. Então, aqueles moldes já tava com as minhoquinhas sequinhas, ó, peguei o pó cromado e agora eu vou colocar o pó cromado nas minhoquinhas que eu fiz ali, que essa vai ser a minha arte encapsulada. Mas se fosse glitter, eu iria aderir o glitter, enfim, né? O que fosse eu ia fazer antes e já deixar prontinho ali. Agora, quando ela tirar a mão da cabine, eu vou preenchendo as cápsulas com o gel construtor e já vou aderindo na lâmina dela. Nessa etapa, vocês vão ver que eu vou demorar um pouquinho mais, tá? Porque essa parte dá um pouco de trabalho. Na verdade, toda decoração encapsulada dá trabalho, né? Por isso que a gente também cobra mais por isso, né? Então, vou passar o pozinho cromado em todos os moldezinhos
Esse pozinho cromado, ele é mais chatinho de pegar, porque a minhoquinha é bem fininha, vocês vão ver depois de pronta, então tem que fazer bem com calma. Ali não apareceu muito bem, ficou meio fora da câmera, mas eu tava esfregando o pozinho na minhoquinha ali que eu fiz, né, até ela grudar bem, tá? Mas ela não tava aderindo muito bem, então tem que ter calma, tem que ter paciência, não adianta fazer com pressa. Decoração é assim, gente, para ficar bem acabada tem que ter paciência na hora de fazer. Essa decoração aí me tomou bastante tempo. Se fosse uma decoração mais simples, eu tinha feito essa unha mais rápido ainda. Ó, já aderi o pozinho, agora eu tô preenchendo a cápsula do molde, né, com o gel construtor, aquele da Sioux, o Soft Nude que eu mostrei para vocês antes. Tô preenchendo o moldezinho ali, só colocando o gel mesmo. Nessa filmagem não apareceu bem, nas próximas eu vou tentar cuidar melhor, mas também pouco importa a forma com que eu coloquei, né? O que eu quero trazer para vocês aqui é o passo a passo da redução do tempo em mesa. Olha só, apliquei também o molde, né? Esse curso também eu não vou explicar, não vou me atentar ali a explicar para vocês como acoplar, que ângulo acoplar, enfim, por que não dá bolha, não dá dente, porque isso é tema de outro curso, técnicas. É tema do curso Pilares do Molde. Aqui é só o passo a passo da redução do tempo em mesa. Ó, vou passar novamente o pozinho na outra minhoquinha, né, do dedo anelar, que já tinha top coat ali. Agora eu vou aplicar o gel construtor dentro e daí vou aplicar na lâmina. Voltando a falar, então, da técnica, gente, como eu disse para vocês, esse curso ele não é voltado para ensinar técnica. Esse curso presume-se que você já sabe fazer um alongamento, que não é mais iniciante, né? Já domina o alongamento, agora o foco é avançar para redução de tempo em mesa, tá? Caso você ainda não saiba a técnica, né? Se você tá percebendo que você não tá conseguindo acompanhar, que você não sabe a técnica de aplicação de alongamento, não sabe técnicas de decoração, não domina como acoplar um molde, como preencher uma cápsula, aí eu te recomendo voltar a um curso nível iniciante, né? Por exemplo, o meu curso Pilares do Molde, que é completo, e eu ensino ângulo de acoplagem, ensino como escolher o molde correto, quantidade de gel e tudo mais, tá? Como eu falei, esse curso é voltado para redução do tempo em mesa. Olha só, tô preenchendo esse molde ali também com gelzinho, tá? E eu já vou vir aplicando no dedo anelar, olha só. Então, enchi o molde de gel e vou aplicando. E assim eu vou fazendo. Vocês vão ver que eu vou aplicar minguinho, dedo anelar, dedo médio, dedo indicador. Daí sim eu vou virar a mão para baixo, para eu poder ver se tá certo ali por baixo, se não vazou gel nem nada, tá? Isso também te ajuda com a redução do tempo em mesa. Nesse momento, eu faço aquela aplicação padrão de molde que a gente seca, né? A gente catalisa com a lanterninha somente a área da cutícula. Por quê? Quando você aplica só na área da cutícula, estabiliza o molde, então ele não move mais de lugar. Porém, a ponta ainda tá molhada. Pra quê? Ó, tô preenchendo ali a cápsula do molde. Pra que a ponta ainda tá molhada? Pra quando você virar a mão ao contrário, está molhado ainda. Então, você pode ajustar. E se escorreu o gel, você pode tirar. Quando vai para a cabine, vai limpinho por baixo. Então, quando volta da cabine, você tem a redução de tempo em mesa, porque você não vai precisar lixar por baixo. Ele tá arrumadinho, porque você fez exatamente isso. Você deixou mole o gel ali e conseguiu ajustar ainda quando tá mole. Vocês vão entender melhor isso agora quando eu virar a mão dela ao contrário, tá? Ó, tô aderindo então o dedo médio, vou fazer a mesma coisa com o indicador, vou pegar o moldezinho, ele já tá com a minhoquinha, vou passar o pó cromado e vou preencher a cápsula de gel construtor, tá? Então, é esse o passo a passo, ó. Passei o pozinho naquela minhoquinha que eu já tinha feito, vou cromar bem ela, aí eu vou pegar o gel construtor, preencher esse molde, né, na cápsula, aí sim eu vou vir acoplando no meu indicador, tá? Mais uma coisa também, gente, que tem muito relação com redução de tempo em mesa, tá? Quando a gente trabalha com fibra, tem géis que facilitam a redução de tempo porque eles catalisam mais rápido, como, por exemplo, o gel da Volia, né, que 4 segundos está catalisado. Quando você trabalha com molde e você busca redução de tempo em mesa, esse conceito ele não se aplica, tá? Ó, vou fazer a aderência ali. Por que não se aplica? Aqui, quando você trabalha com molde, quanto mais lento o gel seca, melhor, tá? Diferente lá da fibra. Lá da fibra a gente precisa de um gel que seque rápido. Aqui não. Aqui eu gosto desses géis como Real Love, DayZ, Sioux, porque eles levam tipo 15 segundos para secar. Mas isso é ótimo. Olha só, vocês viram que eu apliquei ali e fiquei segurando? Porque tem que se esperar. Ele demora uns 10 a 15 segundos. Ó, vou virar para baixo agora e vou fazer aquele ajuste se precisar, mas quase não precisou, ó. Quase todos os dedos estavam certinho. Isso porque eu uso aquele ângulo de acoplagem correto que eu ensino lá no curso Pilares do Molde, então acaba que o gel não vaza, né, para baixo. Você não tem trabalho limpando, tá? Então ali só um dedinho ali que ficou mais ou menos, mas os outros nem precisou fazer ajuste nenhum. Vou preparar agora a cápsula do dedão. Enfim, como eu tava falando para vocês ali antes.
quanto mais lento o gel secar para trabalhar com molde é melhor. Por quê? Porque se ele demora para secar, dá tempo de você ajustar a cápsula na unha sem que ele tenha secado. Então você consegue corrigir se der bolha, você consegue pressionar bem para ter uma acoplagem correta. Quando você tem um gel que seca muito rápido, por exemplo, Volia, Bluey, Use Nails, são géis que secam rápido. Seria bom, na regra, mas para trabalhar com molde não. Por quê? Porque se você encostar o molde na lâmina e já bater a luzinha, ele vai secar na hora. Se você tentar ajustar, vamos supor que você aplicou meio arrebitado e deu bolha. Se você tentar ajustar, não vai conseguir, porque ele já vai estar seco. Ó, como esse demora, eu tenho uns 5 segundos ali de erro, de margem para errar, que se eu errar é só eu ajustar e correr para lá e correr para cá e tirar a bolha que vai dar tudo certo, porque ele demora para catalisar. Olha só o tanto que eu tenho que segurar. Mas isso é ótimo, tá? Isso não é ruim. Por exemplo, dizem que Real Love dá bolha, já ouvi falar muito, ou que não seca. Não seca porque vocês estão tendo pressa, tá? A redução de tempo em mesa não tá relacionado com pressa, tá? Se você fizer pressa, não vai dar bom. Se você utilizar da pressa junto com a redução de tempo em mesa, aí fica aquele trabalho sem qualidade que todo mundo fala, tá? Então, para você ter qualidade e ter redução de tempo em mesa, você tem que trabalhar com calma, mas com produtos certos. Então, se você pegar um gel que seca muito rápido aqui, ele não vai te ajudar, tá? Ele não vai te ajudar, ele vai te atrapalhar, porque ele vai secar muito rápido, não vai dar tempo de você corrigir bolha, às vezes vai ficar o molde desprendendo da unha, descolando da unha, tá? Então, isso acontece porque o gel catalisa muito rápido. Você precisa de um gel que catalise lento para você ter tempo de corrigir agora e não perca tempo lixando depois. É aí que tá a redução de tempo em mesa. Então, se você demorar um pouquinho mais agora na aplicação, na hora do acabamento, né? Você não vai perder tempo nenhum. Vocês vão ver depois que rapidinho que eu faço. Agora, eu passei para a mão esquerda, enquanto isso, a mão direita tá lá catalisando, tá? Coloquei 60 segundinhos lá. Agora, eu vou levantando a cutícula da mão direita pro lado... Perdão, da mão esquerda pro lado direito, né? Rotação do motor pro lado direito. Fiz todo o lado direito e já preparei a área de crescimento também, tá? Mesma coisa agora, ó. Ainda tô na mão esquerda, mas tô com a rotação pro lado esquerdo agora. E ao mesmo tempo que eu levanto a cutícula, eu já vou preparando a área da cutícula, aquela região de crescimento, né? Então, o restante da lâmina já tem gel base, porque a gente acabou de remover um alongamento, então não precisa preparar. Mas a área da cutícula, a área de crescimento ali dos 30 dias, né? Precisa preparar. Então, eu já preparo ao mesmo tempo que eu levanto a cutícula. Vocês entendem que eu faço 2 etapas em uma só? Só aí você já poupa uns 5 a 10 minutos, tá? Então, utiliza a mesma broca diamantada. E isso pode, né? Não tem problema nenhum você fazer isso, porque o que você utiliza para fazer a preparação da lâmina? Uma broca diamantada. E o que você utiliza para fazer o levantamento da cutícula? Uma broca diamantada. Então, você pode fazer 2 etapas em uma só. Tô passando aqui o gel base, tá? Em toda a minha lâmina, né? Para dar aderência. A minha preparação é só isso. Faz anos que eu não utilizo gel base e eu expliquei lá na aula de preparação, né? Na aula bônus, gente. Deixei a aula bônus de preparação. Não utilizo mais preparadores, né? Só utilizo gel base. Acho que eu falei errado ali antes. Então, eu só utilizo gel base tem tempo já. Tem, nossa, nem sei mais. 1 ano e meio, 2 anos já, tá? E não só eu, né? Existe uma gama aí de nail designers que já utiliza só gel base. Mas se você quiser utilizar preparadores, também não tem problema nenhum, tá? Não vai interferir ali na questão do tempo, porque é poucos segundos que você perde ali aplicando os preparadores, né? Eu, Grazi, não vejo necessidade nenhuma. Se eu não tenho descolamento sem os preparadores, não tem por que usar preparadores, né? Se eu tivesse descolamento, aí seria outra história. Aí eu teria que recorrer aos preparadores mesmo. Então, o segredo disso é uma preparação mecânica bem feita. Ó, antes estava secando a mão direita e eu estava preparando a mão esquerda, agora a mão esquerda foi secar o gel base 60 segundos na cabine e eu peguei a direita de volta para retirar os moldes, porque o mesmo molde que eu utilizei aqui, eu vou utilizar na outra mão. Devolvi essa para a cabine para terminar de secar, tá? Então, eu seco mais ou menos uns 120 segundos, 60 antes de tirar o molde, 60 depois que tirei o molde. Agora, ó, já peguei o molde e já tô fazendo as minhoquinhas que eu vou utilizar na mão esquerda, enquanto a mão esquerda tá secando o gel base na cabine. Vocês podem perceber que até aqui eu gastei mais ou menos uns 20 minutinhos apenas, tá? Então, foi muito pouco tempo. Enquanto seca lá, eu tô preparando ali as minhoquinhas do meu molde, tá? De todos os moldes. Vou deixar os 5 moldes com as minhoquinhas já pronta. E ao mesmo tempo que eu já fiz a minhoquinha, eu já tô passando o pó cromado também. Não apareceu aí na tela. Quando eu filmei, eu achei que tava aparecendo, mas não apareceu, mas não tem problema. Das próximas aulas, eu gravo essa parte pra vocês também.
Mas tô preenchendo, fazendo as minhoquinhas, passei o pó cromado e tô preenchendo a cápsula com o gel construtor também, tudo nesse momento, tá? Vocês vão ver que assim que eu tirar a mão dela da cabine, eu já vou aplicar a cápsula já preenchida de gel e com a minhoquinha pronta, tá? Depois vocês vão entender o que é essa minhoquinha que eu tanto falo. Inclusive, essa unha vai pro meu feed, ela vai estar lá no meu feed também, tá? Então aí, já tô com a cápsula preenchida, vocês viram que eu também não tenho ordem pra começar, tá? Às vezes eu começo pelo minguinho, às vezes pelo dedão, depende. Às vezes eu começo pelos dedos aleatórios do meio também, isso não tem ordem, não interfere em nada, tá? Então, olha só. Tô secando bem ali, uns 15 segundinhos até catalisar bem. Ajusto, ó. Se eu precisar ajustar, eu posso ajustar, porque o gel tá demorando pra secar, tá? E tudo certo. Já virei e já não vou precisar ajustar. Eu achei que ia precisar ajustar, mas ficou perfeito por baixo. Isso é ângulo de acoplagem, tá, gente? Quem é minha aluna já sabe, né? Tendo o ângulo correto, praticamente não vaza gel. Ó, fiz a minhoquinha, já vou passar o pó cromado também. E também já vou preencher essa cápsula com o gel construtor. Poderia ter deixado pronto antes também. Quem quiser fazer isso também ajuda, tá? Então, se você tiver mais que um molde do mesmo dedo, né? Você pode deixar antes pronto. Até se a cliente já sabe que decoração que ela vai fazer. Mas como esse caso eu não sabia, a cliente decidiu a decoração e me mostrou na hora, né? Então, eu tive que me virar ali na hora mesmo, tá? Mas se você já souber o que ela vai fazer, você já pode deixar pronto as cápsulas. Eu tive que fazer na hora mesmo. Então, fiz a minhoquinha, ó. Tô passando o pó cromado agora e já tô preenchendo com o gel construtor. Aí, eu já vou vindo aplicando qual que é o indicador. Então, vou aplicar o indicador agora, tá? E assim, sucessivamente, vou fazendo com todos os dedos. Ó, encaixo ali, encaixo bem rente a cutícula, pra gente não ter descolamento, não ter infiltração e não precisar ficar lixando aquela região ali, porque daí não vaza gel. Quem é minha aluna também já sabe esse macete, né? Ó, já apliquei ali, já estabilizou. Agora, eu já vou preparar o outro, ó. Tô fazendo a minhoquinha com gel, com top coat. Aí, vou secar, vou passar o pó cromado rosa e daí já vou preenchendo a cápsula com gel construtor também e já posso vir fazendo aderência. Ó, tô ali passando o pozinho, agora apareceu. Eu tenho que lembrar de gravar mais no meio do aspirador, né, pra aparecer pra vocês. Ó, apliquei bem ali o pozinho, já vou vir com gel construtor e já vamos acoplando esse moldezinho, tá? E a aplicação do gel construtor também não tem segredo, gente. É só aplicar a quantidade correta de gel, ó. Quando você trabalha com a quantidade correta para cada tipo de lâmina, cada tipo de molde e cada formato que você vai fazer, você não tem desperdício de produto nem desperdício de tempo no lixamento. Olha só, eu apliquei ali a quantidade correta, vocês vão ver que o lixamento vai ser mínimo, porque não sobra gel na ponta, porque eu já sei que tamanho que eu quero, não vaza gel para baixo, porque eu apliquei o ângulo correto, né? Quando você aplica o ângulo correto, não vaza gel. Então, é uma aplicação limpa, vocês vão ver na hora de desenformar. Sai limpinho, o lixamento é só de moldura mesmo. Só vou lixar a moldura dessa unha. Ó, fiz a minhoquinha. Agora eu vou cromar essa minhoquinha, vou passar um pozinho cromado ali, ó. Só pra deixar ela bem rosinha, vocês vão ver que linda que vai ficar essa decoração. Bem maravilhosa mesmo, ela vai pro meu feed. Ó, passei bem o pozinho cromado, agora eu já venho preenchendo com gel construtor também, tá? Então, eu vou aplicar o gel construtor ali e já venho acoplando essa cápsula. Ó, a quantidade correta de gel. E já venho acoplando na lâmina agora, tá? Gente, isso é muito importante, tá? Não tentem economizar tempo escolhendo um gel que seca rápido, porque senão vai dar bolha, vai dar levantamento e vocês não vão conseguir corrigir, porque ele seca muito rápido. É melhor escolher um gel lento. Eu recomendo Real Love, DayZ ou Silks. Aplica com gel lento, porque, ó, tudo bem, leva uns 15 segundinhos, mas você consegue corrigir qualquer problema. Fica uma aplicação perfeita. Vocês vão ver essa unha depois de pronta, zero bolha, tá? E é só deixar uma luzinha ali, ó, é uns 15 segundinhos, mas não interfere muito na redução de tempo. Na verdade, não interfere nada, mas te ajuda do que atrapalha, tá? Tô passando ali o cromadinho, ó. Gente, eu tive que tirar minha luva pra aplicar o cromado, tá? Porque com a luva não tava aplicando, mas depois, na hora de lixar, eu vou colocar novamente, tá bom? Tô aplicando todo o pozinho nessa lâmina. Agora, eu vou aplicar o gel construtor dentro dessa cápsula, né? E já vou vir acoplando na unha dela, tá? Ó, gel quantidade correta. Preencho bem essa cápsula, sem excesso de gel para não vazar nada, pra gente não sofrer lixando, né? E acoplo ali. Então, faço a acoplagem, ó, lâmpadazinha bem em cima da lâmina. Se fosse um gel que seca rápido, gente, antes de você encostar na unha, o gel já tá catalisando, já tá secando. Por isso que dá levantamento da bolha, tá? Assim como é um gel que demora para secar, eu posso encostar na lâmina e ficar movimentando, que ainda assim não vai ter secado, tá? Ó, pronto. Agora, eu vou virar para baixo e fazer ajuste se precisar. Mas eu acredito que essa mão nem vai precisar. Vai precisar só um dedinho ali, ó. Mínima coisa. Fiz um ajustezinho, tirei um excessinho ali.
Mas mínima coisa, fica muito limpo por baixo, a gente não sofre nada lixando, tá? Já vou levar a secar na cabine 60 segundinhos. Enquanto vai secar essa, eu já vou pegar a outra mão e já vou iniciar o lixamento. Para o lixamento, eu vou utilizar aquela mesma broca que eu utilizei na remoção, que é a vermelhinha, né? Aquela vermelhinha da tarja vermelha, mas a broca é dourada. Eu utilizo só esses modelos de broca, tá? Não utilizo nenhum modelo diferente, então vocês vão ver que é só isso mesmo. Então, só vou esperar terminar de secar bem ali e já vou iniciar o meu lixamento. Já vou ligar o aspirador aqui. O formato de unha que essa cliente queria era almond, tá? Então, como que eu faço, então, para reduzir tempo em mesa no lixamento? Tudo começa, então, lá na acoplagem, né? Que a gente acoplou o molde sem vazar gel. Essa acoplagem correta nos proporciona um lixamento mínimo. Então, agora eu faço o lixamento da moldura da unha, né? O arredondado da almond direto na broca. E nesse mesmo momento eu já passo a broquinha por baixo, como vocês viram ali. Então, passando a broquinha por baixo, eu já faço a moldura. Ao mesmo tempo, eu já tiro a espessura. Que essa espessura já era mínima porque a gente colocou gel na quantidade correta. Então, essa unha não fica grossa nem na aplicação, sabe? Agora mesmo ali ela já tinha uns 2 milímetros, mas ó, já venho com a broca por baixo também, ó, limpando por baixo. Então, ela já vai ficando fina. Isso é um lixamento mínimo, tá? Muito reduzido. Então, moldura e lixo por baixo. Passo para outro dedo. Moldura, lixo por baixo. Passo para outro dedo. E faço isso nesses 5 dedos dessa mão. Nesse momento, eu não pego lixa manual e eu nem troco de broca, tá? Eu faço todo esse lixamento de moldura e lixar por baixo com essa mesma broca. E essa é a única broca que eu uso para acabamento, tá? Não uso nenhum modelo diferente, independente do formato também. Então, se eu estivesse fazendo uma quadrada, tanto para lixar a moldura quanto para evidenciar a curvatura da quadrada, eu utilizaria essa mesma broca, eu não troco de broca. Esse negócio de ficar trocando de broca durante o procedimento também vai tomar muito tempo. Então, faz parte da redução você escolher uma broca que você consiga fazer tudo com ela. Ela tem que ser eficiente, mas você precisa fazer tudo com ela. Acabamento por cima, por baixo, modelar a curvatura, tudo. Tudo tem que ser feito com a mesma broca para você não perder tempo. Por isso que eu indico esse modelo que eu gosto. Ó, já tô fazendo o último dedo, né, que é o dedão. Desculpem, eu fiquei com a cabeça na frente, nos próximos vídeos eu vou tomar mais cuidado, mas também não vai interferir em nada, porque vocês sabem que eu tô fazendo o dedão, né? Técnica em si não é o objetivo desse curso. Esse curso é mais para vocês saberem o passo a passo da redução e os instrumentos utilizados para redução, né? Então, é isso aí, ó. Foi essa broquinha, tô lixando agora por baixo, já tinha lixado a moldura. Faço um lixamento mínimo depois com a lixa manual, mas a voltinha, né, da almond eu faço com essa broca, tá, gente? Isso também é uma coisa que vocês têm que praticar muito. Vocês não vão conseguir reduzir muito o tempo em mesa se vocês precisarem dar o formato na lixa manual, tá? O formato deve ser dado com a broca, tá? Claro, isso é muita prática, mas se você for dar formato, tanto no quadrado, quanto no almond, quanto no bailarina, se você for dar o formato na lixa manual, você vai perder muito tempo. Olha só, com a mesma broca eu tô limpando por baixo também, aquelas rebarbinhas que ficam, né? Então, eu vou dar uma limpadinha aqui. Ficou mínima a rebarba porque a gente trabalhou com gel na quantidade correta. Mas mesmo assim, a gente dá uma passadinha de broca por capricho e também depois eu vou vir com o top coat aqui por baixo, tá? Pra deixar bem limpinho como as clientes gostam. Mas olha só, é a mesma broca que eu tô utilizando, eu não troquei de broca, tá? Então, por isso que é importante ter uma broca pra fazer tudo, uma broca coringa, né? Então, esse modelinho, ele serve pra tudo. Tô limpando por baixo, vou limpar os 5 dedos por baixo pra concluir essa mão, tá? Então, nesse momento, eu não intercalo as mãos. A outra mão tá lá na cabine secando, porque eu apliquei o molde nela e já vim, enquanto secava, vim lixando essa mão, tá? Então, eu só intercalo as mãos nesse momento. Mas agora, no lixamento de dedo a dedo, eu não intercalo as mãos. Eu termino toda essa mão primeiro pra depois começar a outra, tá? Então, ó, tô fazendo o último dedo, né? Cuida para não encostar no dedo da cliente, mas essa broca é bem tranquilo, que o topo dela é reto, então não machuca. Só ter um mínimo de cuidado ali que já vai dar certo, tá?
Vocês vão ver que eu vou terminar essa limpeza, eu vou pegar essa broca que tá bem entupida de gel já e vou colocar no potinho com acetona. Esse é um dos macetes também que ajuda a reduzir tempo, porque chega uma hora que a broca não lixa mais. Então, ó, eu vou colocar ela num potinho com acetona, porque depois eu vou lixar a outra mão com ela também. Então, quando eu for pegar, ela vai estar ótima. Vou pegar uma broquinha palito e vou levantar novamente a cutícula, porque eu gosto de limpar 2 vezes a cutícula, tá? Pra ficar bem fundinha, aquele acabamento de primeira mesmo. Então, pra ter um acabamento bom na cutícula, você precisa limpar 2 vezes. Então, ó, eu peguei a broquinha palito, né? Tô limpando a segunda vez todos os dedos pro lado direito primeiro. Então, a minha rotação tá pro lado direito, velocidade máxima. Tô limpando todos os dedos pro lado direito. Depois que eu terminar os 5 dedos no lado direito, aí sim eu mudo a rotação da broca e venho pro lado esquerdo os 5 dedos também. Então, ó, já tô no indicador. Agora eu vou pro polegar, afasto bem essa cutícula. Aí, agora eu vou mudar a rotação dessa broca, tá? Pra esquerda, né? E vou começar a limpar todos os dedos pra esquerda também. Ó, mudei a rotação. Agora, pra esquerda, tá? Todos os dedos também. Tô fazendo aí o polegar, agora eu vou pro indicador, olha só. Limpa bem essa cutícula, depois é só a gente vir cortando, ou com alicate ou com tesoura, né? Eu também recomendo muito a tesoura para questão de redução de tempo em mesa, tá? Porque o alicate você precisa hidratar a cutícula, a tesoura não. A tesoura agora eu vou terminar essa limpeza aqui, já posso vir cortando com ela, que o acabamento fica extremamente profundo e bonito, tá? Essa broca eu também vou colocar no potinho com acetona, porque eu vou utilizar ela depois na outra mão, e para ela estar bem limpa e eficiente, eu preciso colocar acetona, tá? Vou passar um bloco de poli para tirar o pozinho cromado que ficou em cima dessa unha, mas mesmo que não tivesse pó cromado, precisa passar o bloco de poli, porque se você aplicar o top coat direto ali, vai dar descolamento, né? Quem é minha aluna já sabe. Então, para não dar descolamento, você precisa tirar o brilho da unha quando é feita no molde, porque ela fica muito brilhosa e liso, gel no liso não adere, né? Então, você precisa transformar isso numa superfície porosa. Por isso que eu tô aplicando a lixa buffer ali, para depois vir com o top coat e dar aderência, tá? Por isso que ela tá ficando fosquinha. Mas é uma etapa super rápida, também não toma tempo nenhum. Poderia fazer com uma broca diamantada? Poderia também, mas eu prefiro, eu acho mais rápido utilizar a buffer do que esse negócio de ficar trocando de broca, tá? Então, eu vou terminar de passar aqui a lixinha buffer, né, no indicador e também vou passar no polegar. Aí, a gente já pode prosseguir para a finalização do acabamento, que eu faço com uma lixa manual. Nessa finalização, não é para fazer o formato a gente já deu na broca, tá? É só para tirar os cantinhos, tá? Então, para encontrar o cantinho ali, o ponto zero, né, com o centro da unha. Então, vocês vão ver que eu vou pegar a lixa manual e vou passar só nas laterais. Mas é por isso, é porque eu já fiz a ponta, né, já fiz o arco do formato almond com a minha broquinha antes, tá? Vou tirar o pozinho aqui e já vou vir fazendo os cantinhos ali com a lixa manual. Olha só, é só as laterais mesmo, o lixamento mínimo, tá, gente? Só pra não dar dentinho, sabe? Pra ficar bem uniforme aquela lateralzinha, tá bom? Esse lixamento realmente é mínimo, tá? Mas eu vou fazer isso nos 5 dedos. Uma dica importante é que eu comecei fazendo todos os lados esquerdos primeiro, ó. Agora eu cheguei no polegar, mas agora eu viro pro lado direito e faço todos os lados direitos. Isso também ajuda a reduzir tempo, gente. Porque se você pega, por exemplo, o minguinho, né? E você faz primeiro o lado esquerdo, aí vira a tua mão pro lado direito. Aí vai pro anelar, volta pro lado esquerdo, vai pro lado direito. Isso te toma tempo. Então, começa no minguinho, lado direito, anelar, lado direito, meio, lado direito, indicador, lado direito. Depois volta fazendo esquerdo, igual eu fiz, tá? Se vocês quiserem voltar o vídeo para ter certeza como é que eu fiz, sempre que você precisar voltar o vídeo para você pegar o raciocínio, pega, porque cada detalhe é importante quando se fala em redução de tempo em mesa, tá? Terminei essa mão, agora eu só vou vir cortando a cutícula que tá super levantada, né? Porque eu levantei 2 vezes. Foram 2 levantamentos aqui, né? Um lá no começo, quando eu já fiz a preparação junto com o levantamento, e outro levantamento que eu fiz agora com a broca palito para realmente soltar bem essa pele, para ficar um corte bem profundo. Aí quem diz que quem trabalha com redução de tempo em mesa não entrega qualidade, tá mentindo, porque só de cutícula a gente levantou 2 vezes, tá? Então fica melhor do que aí quem diz que não trabalha com redução de tempo, que entrega qualidade, mas não entrega uma cutícula tão bem feita quanto essa, que eu levantei 2 vezes, tá? Então eu já vou fazendo o corte ali, né, de todos os dedinhos. Essa cliente tem a cutícula extremamente sensível, então eu tenho que fazer com muita calma, muito cuidado, pra não sangrar, pra não machucar. A cutícula dela é muito fininha, olha só. Até dá pra ver algumas coisas no vídeo, né? Dá pra ver que sai bem fininha. E olha que a gente faz toda
toda vez que ela vem, né? Ela vem a cada 30 dias, como eu falei pra vocês, toda vez ela faz uma aplicação nova, então a gente sempre faz a cutícula. Mas mesmo assim, é muito sensível, não é uma cutícula que dá pra você fazer mais no automático, assim, sabe? Tem que cuidar muito pra não sangrar. Mas mesmo assim, não interfere em nada, né? A gente faz com calma ali, mas isso não vai interferir na nossa redução de tempo, porque a redução de tempo em mesa não é um ato em si isolado, é um contexto, né? É todo um contexto que reduz 1 minuto aqui, reduz 1 minuto ali, em cada etapa, que vai no final finalizar numa redução de tempo em mesa, né? Então, não é uma etapa em si que faz você reduzir, é reduzir um pouquinho em cada etapa, né? Agilizar um pouquinho em cada etapa. E todos esses macetes de, faz uma mão primeiro, ou intercala as mãos nesse momento, ou lixa direita e esquerda, isso tudo vai montar o contexto para que você consiga chegar na redução de tempo, tá? Então, prestem atenção nesses detalhes que tudo isso faz diferença, essa lógica faz diferença. Até se vocês quiserem montar um passo a passo por escrito de tudo que eu fiz, né? Assistir essa aula montando um passo a passo de quando que eu fui para uma mão, quando que eu fui para outra, e quando vocês forem fazer, vocês repetirem esse passo a passo que vocês anotaram, eu tenho certeza que vocês vão reduzir tempo. Ó, terminei a cuticulagem dessa mão. Só vou dar uma limpadinha aqui, né, pra ter certeza que finalizou, que ficou tudo certinho. Peguei um top coat da Volia, lembrando que não é o meu preferido, tá? Não sou adepta a um top coat em si, gosto de vários, gosto muito do da Daisy, aquele da faixa vermelha, mas nesse vídeo eu vou utilizar esse pra vocês verem como funciona. Eu recebo muito produto de marca, né, pra testar. Tenho muito produto aqui, uma variedade imensa de marcas. E eu gosto de estar utilizando nos vídeos pra vocês verem como realmente dá certo com tudo. O que vale é a técnica, não é o produto. Ó, outro macete. Pra ficar bem espelhado, sempre que eu passo um esmalte ou um top coat, eu viro o dedo da cliente para baixo, igual eu fiz ali. Pra quê? Pra centralizar. A gravidade faz com que o gel centralize, tá? Enquanto seca o dedão da outra mão, só o dedão, eu vou começar com a minha broca douradinha, né, da tarja vermelha, vou começar fazendo o pré-acabamento. O que é o pré-acabamento? É dar formato para essa unha. Como a cliente quer uma almond, eu vou dar o formato almond na broca. Gente, isso agiliza demais. Então, treinem para conseguir fazer o formato na broca e não na lixa manual, tá? Eu dou todo o formato na broca, depois eu só venho acertando as laterais mesmo na manual. E isso também serve pro formato quadrado, tá? Vocês vão ver na aula de formato quadrado como eu faço o formato na broca também, eu não faço na lixa. A lixa é só os dentinhos, né, da lateral ali, tirar aquela rebarbinha que fica. Então, ó, já dei o formato no minguinho, agora eu vou vindo do minguinho pro anelar, pro indicador, pro dedão. Também não é uma regra, tá? Poderia ter começado pelo dedão, isso não é regra. Até porque não muda nada, né? Começar por um dedo ou pelo outro. Mas vejam bem a lógica que eu tô fazendo. Lembrando que a velocidade do motor sempre no máximo para todas as etapas. A outra mão, o dedão já tá pronto, mas eu vou passar ainda o top coat nos 4. Mas quando que eu vou passar o top coat nos 4? Quando der uma brecha nessa mão aqui. Provavelmente essa mão que eu tô fazendo, quando eu passar o top coat do dedão dessa e for pra cabine, aí eu pego de volta aquela, tá? Então, sempre vai fazer intercalar as mãos quando der brecha de tempo. E não só por intercalar, tá? Intercalar só por intercalar não vai te fazer reduzir tempo. Você precisa terminar tudo numa mão. Quando você não tiver o que fazer naquela mão, quando, por exemplo, fica na cabine, aí sim você pega a outra mão e vai adiantando alguma coisa, vocês entendem? Então, olha só, tô terminando aqui de dar o formato e já lixo por baixo também. Então, eu dou o formato da moldura e já aproveito e tiro a espessura dessa unha, que tem uns 2 milímetros, porque a gente trabalhou na quantidade correta. Comparei os tamanhos, pra ver se ficou os tamanhos certinho das duas mãos, né? Porque isso é muito importante, as duas mãos têm que ter o mesmo tamanho. Vou terminar aqui o dedão e também já vou comparar. Então, ó, eu lixo a moldura, aí eu passo a broquinha por baixo para tirar a espessura, que é mínimo, porque a gente trabalhou com gel na quantidade correta e trabalhou com a acoplagem correta. Então, vou tirar a espessura, vou tirar, ó, fazer a moldura, né, fazer o formato almond que a cliente queria. Comparo os dedões também, tá certinho, fechou. Agora, eu vou virar a mão da cliente para baixo, né? E eu vou passar aquela broquinha por baixo para tirar o degrauzinho entre a unha e o gel, né? É só uma limpezinha mesmo, eu utilizo a mesma broca, tá? Essa limpeza é mínima porque como a gente trabalhou com gel na quantidade correta, vocês podem ver que não vazou gel. Ficou bem linear, né? Bem limpa essa aplicação. Então, a gente passa ali só para uniformizar tudo, depois a gente vai vir com top coat para finalizar também. Mas olha só, faço toda essa limpeza dos 5 dedos por baixo também. Terminando a limpeza dos 4, eu já vou pro dedão também. Então, viro o dedão dela pra baixo. Tava explicando pra ela como é que virava. Viro o dedão dela pra baixo e já faço a limpeza do dedão também.
Ó, agora eu vou pegar de volta a mão dela e eu vou acertar o formato bem certinho, tá? Porque eu achei que alguns dedos não estavam tão almond mesmo, sabe? Tava meio arredondado se comparados com a outra mão. Então, eu vou dar mais uma acertadinha aqui, tá? Ó, peguei o minguinho, em todos eles eu vou dar uma leve ajustada, porque eu achei que não ficou tão bom. Mesmo com a broca, tá? Porque mesmo que você tenha errado ali, por exemplo, ali que faltou um pouquinho do acabamento melhorado, mesmo assim eu não pego a lixa manual, porque a lixa manual é muito demorado, gente, pra você atingir esse resultado, principalmente com alongamento em gel, né? Então, pega sempre com a broca vai ser mais rápido, mas você precisa ter domínio também, e isso requer treino, tá? Então, ó, vou acertar bem o formatinho pra ficar um almond bem bonito, vocês vão ver depois no final que bonito que ficou. Agora, eu vou tirar essa broca, vou colocar ela na acetona para ela limpar e vou pegar uma broca palito para eu fazer o levantamento da cutícula, tá? Rotação do motor para a direita, vou fazer todos os dedos pro lado direito primeiro, levanta bem essa cutícula, tá? Eu amo fazer esse duplo levantamento de cutícula, que é isso que garante uma cutícula bem profunda, mesmo a gente trabalhando com redução de tempo, tá? Então, faço o levantamento do lado direito de todos os dedos, tá? Aí, quando eu terminar os 5 dedos, eu viro a rotação e faço a mesma coisa pro lado esquerdo. Então, vou limpando e levantando novamente a cutícula dos dois lados, tá? Gente, podem acreditar, limpar 2 vezes a cutícula, levantar, né, 2 vezes a cutícula, dá muito mais resultado, muito melhor acabamento do que levantar uma vez só, tá? Então, é por isso que eu sempre entrego aquelas cuticulagens bem lindas, tá? E olha só, não toma muito tempo. Vocês viram que eu levantei lá no começo, junto com a preparação. Então, não toma tempo a mais, porque teria que fazer a etapa da preparação de qualquer jeito, levantando a cutícula ou não. Então, você já aproveita que tá preparando e já levanta a cutícula, tá? Não te toma tempo e o acabamento fica 1000 vezes melhor, tá? Ó, terminei o levantamento dos dois lados. Coloquei a broca na acetona de molho. Agora eu vou pegar a lixinha manual só pra passar nas lateralzinhas, né? Pra tirar aquela parte que fica meio grudadinha no dedo, que pra não evitar da dente, né? Tirar a rebarbinha, mas ó, é só no cantinho mesmo, é só no ponto zero, tá? É o ponto zero que eu passo. Mas nada, quem é minha aluna já sabe esse acabamento também, então é só as laterais. Mesmo se fosse quadrado, tá? Eu só lixaria agora, nesse momento, as laterais mesmo, tá? Não lixaria a ponta, porque a ponta eu faço sempre na broca, tanto a curvatura quanto a moldura, o formato da unha, né? Então, ó, lixo bem as laterais. Fiz todos os lados esquerdo primeiro, agora eu tô fazendo todos os lados direito, lembra? Redução de tempo, pra você não ficar virando tua mão e perdendo tempo. Então, ó, lixei todos os esquerdos, agora eu tô lixando todos os direitos, certo? E também, finalizando esse acabamento agora, eu já vou pegar uma lixa buffer, tá? Pra tirar o brilho de cima dessa superfície, senão o top coat não adere, tá? E também pra tirar um pouquinho do pó cromado, que a decoração que eu fiz ia pó cromado e ela deu uma manchada na unha, que é super normal, né? Então, agora eu venho tirando com a lixa buffer, dou uma passadinha ali em todas as unhas, só pra tirar mesmo o brilho e tirar esse pó cromado que ficou manchadinho, tá bom? Vou passar em todos os dedos, aí nós já podemos finalizar. Vocês lembram que eu tinha passado o top coat no dedão da outra e já tinha secado, né? Então, o top coat da outra, do dedão, já tá pronto, tá? Então, vocês vão ver que eu vou intercalar agora as duas mãos na hora de passar o top coat também. Eu nunca coloco o dedão com o top coat junto com os outros 4, tá? Porque o top coat é líquido. Se você fizer isso, o dedão vai escorrer e vai ficar com um lado do dedão mais gordinho, tá? Então, nunca. O dedão nunca vai nem com esmalte, nem com gel, nem com top coat, ele nunca vai com os outros na cabine. Ele sempre vai isolado pra não escorrer. Tem outra questão também, se ele for virado assim, que nem tá a mão dela agora, não seca direito na lateral, porque não tem luz na lateral da cabine, só em cima. Não seca direito na lateral e vai dar descolamento. Tem gente que tem descolamento nos lateral dos dedão e nem sabe por quê, mas é por causa disso, tá? O dedão sempre vai sozinho e vai reto dessa forma que ele tá agora, ele vai assim na cabine, sempre. Tá? Dedão nunca vai junto com os outros. Sempre vai sozinho dessa forma. Pra não escorrer e também pra secar completamente, tá? Ó, tirei tudo o brilho então, né? Deixei bem fosquinha. Vou dar uma limpadinha aqui só pra gente vir agora tirando a cutícula dessa mão, né? Que a gente fez o levantamento, mas não tirou ainda. Então, já peguei minha tesourinha. Vou fazer todo o corte dessa cutícula aqui, tá? A cutícula dela, como eu falei, é bem sensível, então eu tenho que fazer com calma, tenho que fazer devagar, tá? Não dá pra ter pressa nesse tipo de cutícula. Se é uma cutícula mais grossa, a gente consegue fazer mais no automático, assim, tá? Mas com mais agilidade, mas a dela não dá. É extremamente sensível. Picou ali, já vai sangrar um monte, porque eu já conheço essa cutícula. Então, vou fazendo ali o corte, né? O levantamento já foi feito. Vou fazendo o corte, tá tudo certinho. Quem é minha aluna de cuticulagem, né, do curso de cuticulagem já sabe também todas essas questões de levantamento e de corte, né? Tem toda uma técnica ali para ajudar a gente a agilizar tempo em mesa e fica maravilhoso, o acabamento fica perfeito. A cliente que faz uma vez cuticulagem com tesoura não quer mais saber de outro tipo.
Elas realmente amam. Aqui na minha mesa eu só faço com tesoura. Não tem outra hipótese. Só tem uma cliente minha que ela gosta de fazer com alicate e é justamente ela que eu vou gravar uma aula aqui pra vocês, tá? É a aula de manutenção de esmaltação, se eu não me engano. É que na verdade ela é minha mãe. Então ela não gosta de fazer com a tesoura, então nela eu vou fazer com o alicate. De resto, todo mundo eu faço com tesoura, tá? Não faço com alicate, nem tenho alicates aqui. O dela eu vou fazer porque ela vai trazer o dela. Olha só, vou tirar o pozinho aqui. Vou limpar bem e vou iniciar o top coat pelo dedão dessa também. Então, passei o top coat, vocês vão ver que eu vou virar o dedão dela para baixo, para o top coat centralizar bem no meio da lâmina. A gente utiliza a gravidade a nosso favor. Quando você faz isso, o gel centraliza e não fica largo nas laterais, não fica aquelas barriguinhas, tá? Fica bem slim mesmo, ó. Virei para baixo o dedão dela. Deixa centralizar uns segundinhos só, já volta e já pode colocar na cabine. 60 segundinhos. Agora eu pego a outra mão enquanto o dedão dessa seca. Vou limpar bem, tiro todos os pozinhos, não precisa prep, quem assistiu a aula de preparação já sabe. É só tirar o pozinho mesmo com o espanadorzinho e ó. Claro, se você quiser passar o prep, pode passar, mas eu não vejo necessidade, você vai ter que esperar o prep secar à toa, tá? Então, ó, passo o top coat nos 4 dedos, vou virar também a mãozinha dela para baixo para centralizar esse top coat. Tenha controle de produto, pouco produto, porque se você colocar muito produto, você vai fazer o indicador, quando você chegar no dedo do meio, o indicador já escorreu tudo para a cutícula. Como eu trabalho com gel na quantidade correta, olha, eu posso fazer os 4 que não vai escorrer, tá? Não vai escorrer nada, vocês vão ver depois no final, vai ficar perfeito. E é assim que a gente garante o retorno também, porque um retorno sem descolamento, sem infiltração, é quando você não encosta gel na pele. Se você encostar gel na pele, vai dar sim descolamento e vai dar infiltração. Os meus não dá porque eu não encosto, vocês vão ver depois o acabamento no final. Vou virar a mão dela para centralizar o gel, né? Aí já vamos levar na cabine por 60 segundinhos. Olha só. Agora foi para a cabine, enquanto seca essa mão, eu pego de volta a outra e vou passar também o top coat do mesmo jeito nesses 4 dedinhos. Então, eu vou dar uma limpadinha, vou aplicar o top coat, né, com controle de produto nos 4 dedos, não pode escorrer, não pode encostar na cutícula, isso também é treino, tá? Lá no meu curso de esmaltação e tudo mais, né, de estruturas também, eu ensino como passar o top coat e qual a distância que tem que deixar para não ter descolamento nem infiltração e não escorrer na pele também, tá? Aqui também não tem uma ordem, começar pelo indicador ou começar pelo minguinho, tanto faz, tá? Ou começar pelo do meio, não quer dizer. Então, eu comecei pelo minguinho, mas não é uma regra, não vai mudar nada, tá? Então, só aplica nos 4, vira para baixo, para centralizar bem o produto, aí sim leva na cabine 60 segundinhos. Enquanto a gente faz isso, a outra mão já tá terminando de secar. Então, quando eu for colocar essa aqui na cabine, a outra já terminou de secar e vem para mim. Então, isso a gente vai intercalando, tá? Ó, vira para baixo. Centraliza bem o produtinho, manda para a cabine e daí pega de volta a outra que estava na cabine. Olha, deu bem certinho, finalizou bem agora. Vou passar top coat por baixo também, que isso é limpeza, é capricho, tá? É essencial, as clientes amam isso aqui, é acabamento, isso aqui volta limpinho, tá? Não tem risco de descolamento por baixo, não tem risco de grudar sujeira e dar um fungo, tá? Então, precisa, tá, gente? É extremamente essencial. Esse momento eu passo nos 5 dedos, tá? Porque daí os 5 dedos vão viradinho pra baixo na cabine. Vão ao contrário, no caso, né? Vocês vão ver que eu expliquei pra ela como é que é pra pôr. Então, vai desse jeito na cabine, tá? Enquanto isso, a outra mão tá terminando de secar, eu já pego a outra e já vou passar o top coat por baixo da outra também. Tô esperando só secar, tá? Ó, voltou da cabine a outra, eu vou passar por baixo também. E mesma coisa, desse jeito, nessa posição, ela vai pra cabine por 60 segundinhos, tá bom? Pronto, ó, já apliquei, já mandei pra cabine por 60 segundinhos. Só esperar secar e tá prontinho, gente. Vocês lembram que a gente tinha começado a aula com 9h54 o horário, né? Agora é 10h47, foi menos de 1 hora. Na verdade, eu fui fazer as contas aqui, deram 53 minutos, do início ao fim, tá? E olhe que resultado lindo que ficou. Aqui no final da aula, eu vou deixar vídeos e fotos dessa unha mais de perto, tá? Pra vocês verem, mas, gente, ficou maravilhoso. Esse resultado ficou incrível, olha só.
E a cliente amou, claro, né? Foi a inspiração que ela trouxe. Tá muito em alta essa arte, é muito Pinterest, né? Tá bem em alta, bem legal, ó lá. E olha só que linda que ficou. Olha como ficou por baixo também, bem limpinha, tá?